E cada um desses itens aqui refere-se a um desses períodos. O primeiro período do seu texto será o período em que haverá uma contextualização. Calma que eu vou explicar o que é isso. O segundo período do seu texto, então aqui é o primeiro período, tá? Aqui será o segundo período, que será o paralelo, também explicarei. E aqui será a tese, o terceiro período. Beleza? Então, é isso, tá? A partir de agora, eu tenho certeza, ou pelo menos 99,9% de certeza, que a maioria de vocês que está assistindo a esse vídeo, a essa aula, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, não é assistir o jogo, é assistir ao jogo, tá bom? E se for uma palavra feminina, por exemplo, aula, aí o A tem crase, assistir a aula com crase, tá bom? E por favor, não fale assistir a aula, querendo marcar a crase só é marcada no papel, na fala não é, então assistir a aula, tá bom? Então você que está assistindo a essa aula, eu tenho praticamente certeza que você não sabia disso, porque isso só sabe aluno máximo. É verdade, gente, só sabe disso aluno máximo, aluno que estuda com professor bom. Não é querendo me colocar lá nas alturas e não, né? Até peço desculpa se pareceu isso, mas é porque existem muitos professores aí, muitos tipos de aluno. E eu fico feliz de você estar aqui no FX assistindo e aprendendo esse modelo que realmente ele coloca você lá nas alturas. Ele é diferente. E eu estou para dizer que aqui na região não existe, na região eu acho que nem no YouTube, se você for procurar lá, você não vai encontrar um modelo de ensino desse. No final do curso você vai entender do que eu estou falando, tá certo? E se houver crítica, tá? Ou alguma sugestão de melhoria, pode mandar. Eu fico muito feliz quando isso acontece, porque aqui nós trabalhamos para você, tá bom? Então, vamos lá. A partir de agora você sabe, quando você olhar para o seu texto, você não vai ficar mais pensando, eu começo fazendo o quê? Eu começo falando o quê? Não é assim? E agora eu vou falar do quê? Não, isso acabou. Vamos lá? Vamos ver por que acabou? Contextualização. O que é isso, professora? Isso aqui é o primeiro período do seu texto, tá? Primeiro período da introdução. Olha só, o que é contextualizar? Você tem um tema, você bate o olho lá no seu caderno de prova e vai ter lá um tema, uma proposta temática sobre a qual você irá redigir um texto. Essa contextualização é quando você associa alguma área do conhecimento a esse tema. O que seria, professora, essa área do conhecimento? Isso aí é algo importantíssimo, que é o conhecimento que você traz dentro de você. É o que nós chamamos de conhecimento, isso aqui, ó, conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo de cada indivíduo é diferente, porque se o cara lê mais, assiste a mais filmes, se o cara tem curiosidade de fazer pesquisas, pesquisas que eu falo não científicas não, é de ter uma dúvida e vai lá e lê, é de assistir a jornais, de ouvir bastantes músicas, a pessoa ela vai aprendendo e aí o conhecimento dela começa a ficar vasto. Eu mesmo conheço um amigo meu, é ótimo, né? Eu conheço um pastor que é amigo meu, na verdade 3 pastores, inclusive os 3, que é impressionante, os caras sabem falar sobre tudo. Você fala de medicina, eles sabem falar. Você fala de astronomia, eles sabem falar. Fala de... gente, dá até raiva. Então, quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa, quanto mais você assiste a filmes, a músicas, a séries, vai, né, cinema, lê bons livros, fica por dentro aí das notícias que estão acontecendo, de política, enfim, de celebridades, tudo isso é conhecimento de mundo. E tudo isso você pode associar ao tema. Isso aqui é importantíssimo, porque você mostra um conhecimento que vai além dos textos motivadores.
porque a banca, ela oferece textos motivadores, mas aqueles textos ali, eles só servem mesmo para motivar, porque se você for utilizar alguma informação de lá, tem que ser mínima, tá? Eu costumo falar para os meus alunos, né, particulares, que eles podem até utilizar lá do texto motivador alguma coisa no desenvolvimento, alguma informação que eu ensino, vocês irão ver nas aulas de desenvolvimento, que vocês terão de trazer algum conhecimento de fora, né? Tanto para o desenvolvimento 1 do segundo parágrafo, tanto para o desenvolvimento 2 do terceiro parágrafo. E aí pode ser que você vá lá e pegue alguma coisa dos textos motivadores e mude e vai colocar com suas palavras, copiar nunca. Mas aqui na introdução e texto motivador, esquece. A contextualização, o seu primeiro período vai ser seu, alguma coisa sua. E aí você pode usar o que você quiser. Você pode utilizar história mesmo de matéria, música, você pode falar sobre alguma música, filosofia, série, filme, você pode trazer alguma lei, tá? Você pode falar da Constituição Federal, do Estatuto da Criança, dos direitos humanos lá, esqueci agora, gente, mas você sabe o que eu estou falando. Livros, você pode falar de sociologia, você pode falar de política, você pode falar do que você quiser. É claro que isso que você irá falar, alguma coisa vinda disso aqui, do conhecimento de mundo, tem que ter a ver com o tema. É claro que você não vai falar lá de qualquer coisa do Chaves, sendo que o que você irá falar não tem nada a ver com o tema. Professora, Chaves? Sim. Você pode usar até o Chaves para começar a sua introdução, se tiver a ver com o tema. Imagine aí, por exemplo, se o tema for abandono infantil, for a questão de crianças órfãs, ou for até a questão do feminismo, gente. Quem é que manda naquela vila, gente? Dona Florinda, é ou não é? Quem é que manda naquela vila ali em relação às crianças? A Chiquinha. Então, se você não percebe como que a criticidade ela é importante, eu adoro ensinar isso para os meus alunos, eles ficam assim bobos. O Chaves, dá pra gente tirar tanta coisa dali, feminismo, modernidade, tá? Porque olha só, é um pouco avançado aquilo, né? Naquela época, acho que há quase mais de 50 anos, aquele namoro ali do professor Girafales com a Dona Florinda, aquela coisa meio estranha, né, gente? Naquele tempo lá, aqueles dois... Enfim, não vou parar meu tempo aqui agora para discutirmos Chaves, mas dá para tirar muito ensinamento ali daquele programa e de vários outros, Turma da Mônica também, eu adoro bastante. Mas a gente não tem tempo para fazer isso aqui. Agora, professora, tá, mas eu não entendi ainda como que eu vou fazer isso. Vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui 2 exemplos de como começar uma contextualização. Antes disso, eu quero falar para você que o tema, isso aqui é um e isso aqui é outro, tá? São 2 diferentes, 2 introduções diferentes, 2 textos diferentes, na verdade. Esse aqui tinha como tema a democratização do acesso ao cinema. Esse era o tema, tá? E aqui, esse aqui, eu não me lembro bem qual era o tema, mas estava relacionado à pedofilia, tá certo? Pedofilia. Então, o aluno, desculpa, quando ele bateu o olho lá no tema democratização do acesso ao cinema, ele se lembrou de um filme que ele assistiu. O filme foi a invenção de Hugo Cabret. E olha só o que ele escreveu. O filme, A Invenção de Hugo Cabret, retrata a história de um garoto que encontra o amor pela cinematografia em função da morte do pai. O que é então a contextualização? É você contar sobre alguma coisa. Você se lembrou de um filme? Você vai pegar a parte principal, você não vai escrever a história inteira, não é uma narrativa. A gente já aprendeu lá nas aulas de português, tipologia textual. A redação é um texto dissertativo, argumentativo, tá? É que eu também ensinei a vocês que nos textos
podem ter fragmentos de outros tipos. Por exemplo, agora mesmo, isso aqui é uma narrativa. Só que é uma pequena narrativa que você irá utilizar para chegar a um objetivo, que é a defesa do seu ponto de vista, que nós já vimos na primeira aula, tá certo? Então você começa narrando, você começa contando, falando de alguma coisa, tá? De alguma coisa que você lembrou e que tem a ver com o tema. E aí você não vai contar a história inteira, fazer um resumo, não. Você vai pegar a parte principal, a parte que você quer utilizar dentro do seu texto, tá? Olha só. O filme tem tudo a ver com cinema, porque o tema fala de cinema. Então, o filme, a invenção de Hugo Cabret, retrata a história de um garoto que encontra o amor pela cinematografia em função da morte do pai. A partir de agora, aqui no segundo período, ele fará uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Você vai entender por que ele falou sobre isso aqui. Aqui, esse estudante aqui, esse candidato, ele olhou para o tema pedofilia e se lembrou de um livro que ele leu, talvez tenha lido até somente um resumo, a resenha, tá? É muito importante também que você leia resumos, resenhas, que são coisas diferentes, tá? Para que você tenha aí um aumento no seu repertório, no seu conhecimento de mundo. Por exemplo, se você nunca viu esse filme, corre e assiste. Se você nunca leu esse livro, corre e lê o resumo, a resenha, tá? Olha só, o livro Lolita retrata a história de um homem de meia idade que se apaixona por Dolores de apenas 12 anos, que é induzida a se relacionar sexualmente com o mesmo. Aqui eu fiz questão de deixar o erro do aluno, né? Com o mesmo. Na verdade, com não é o problema, né? O problema está aqui, né? Porque mesmo não retoma nome. E esse mesmo aqui, ele está retomando o quê? Retomando o homem. E isso aqui não é pronome pessoal. Então, você poderia colocar ele, que é um pronome pessoal. É claro que fica bem feio terminar com ele, né? Mas é melhor feio do que errado, tá certo? Ou então você muda aí toda a estrutura para não terminar com ele. Que é induzida a se relacionar sexualmente com ele, ok? Ou com tal indivíduo, ou com tal cidadão, enfim. Então percebeu o que aconteceu aqui? O candidato, ele começou a contar uma história que tem a ver com o tema sobre o qual ele irá abordar. Então ele já começa falando o quê? De um homem de meia idade que se apaixona por uma criança de 12 anos. E aí ele faz com que ela se torne propensa a se relacionar sexualmente com ele. O que é isso aqui? Pedofilia. Pedofilia. Professora, mas por que eu vou começar falando sobre alguma coisa, contando alguma história, como eu estou vendo aí que você está falando? É assim que o seu texto vai começar. Porque agora, no segundo período, você vai ver como que isso tem a ver com a sua dissertação. A dissertação não é quando você apresenta um ponto de vista, a sua opinião, mas você aqui e a sua opinião lá, né? Parecendo que aquela opinião é uma verdade absoluta. Quando você começa trazendo uma história, a pessoa já começa lendo ali já com outros olhos, né? Começou contando isso aqui, o que isso tem a ver? Ele já percebe que tem alguma coisa a ver, porque tem a ver com o tema. Mas onde que esse candidato vai chegar? Você vai chegar agora no segundo período do seu texto, que é o paralelo. E aí sim o corretor ele vai ler o segundo período e vai entender completamente qual é o seu objetivo ao iniciar o seu texto com uma história. Agora sim você vai mostrar para ele onde você quer, aonde na verdade você quer chegar. E aí eu convido você a assistir a próxima aula e nós aprenderemos então o que é paralelo e o que é tese. Um beijo, vejo vocês lá.